Beleza, meus amigos? Bem, sou o Ricardo, Príncipe de Mantua. Então, vou falar um pouco de tecnologia, né? Já que mês que vem vai fazer 16 anos que eu tô na internet e tal. E eu tenho algo na internet que é bem antigo, que é o Flickr, tá? É um álbum de fotografias que eu estou nele desde 2005, como vocês podem ver aí no print. Então vocês viram aí que eu estou no Flickr faz muitos anos, tá? Eu entrei no Flickr, foi uma coisa até bem interessante. Na época, eu fazia alguns trabalhos para uma empresa aí, e essa empresa, ela tinha alguns negócios no Canadá, tá? Então, eu fui nessa empresa e eu vi lá uma das pessoas falando do Flickr e tal, falou pra mim, ó, faz um álbum, coloca suas obras artísticas no Flickr e tal, que dá uma boa divulgação. Na época não existia o Instagram, existia muito aquelas coisas de fotolog, né? Foi em 2005 e realmente era algo assim inovador, né? Era algo novo, inclusive eu conheci pessoas que trabalharam no Flickr antes do próprio Yahoo comprar, né? Porque o Flickr ele era de Vancouver, né? Lá na British Columbia, né? Na Colômbia Britânica, no Canadá, e depois o Yahoo comprou e mudaram o data center para os Estados Unidos. Então, eu, como estou há muitos anos na internet, eu vi muitas e muitas empresas falirem, mudarem de controladores, acabarem até por acabar mesmo, não foi nem falência. Então, tecnologia é algo que se renova. E como eu trabalhei muito tempo com tecnologia, hoje eu só trabalho como IT contractor, tá? Hoje não quero colocar a mão em código nenhum. Trabalho com artes, com terapias alternativas, e se for para colocar a mão em código, eu não quero mais colocar a mão em código em nada. Inclusive eu destruí um monte de CDs esse tempo aí de programação, que hoje eu só quero fazer outras coisas, tá? Então, a tecnologia hoje em dia, principalmente para o meio web, ela está um pouco saturada, tá? Então tá um pouco saturada. Inclusive eu faço algumas coisas para o meio publicitário, e o meio publicitário, os últimos lugares da face da terra que eles querem anunciar é no meio web, tá? Eles viram que anunciar em alguns lugares na internet é jogar dinheiro no lixo, para falar o português claro, tá? Então por quê? Porque hoje muito do tráfego que tem na internet é um tráfego não humano. Então são máquinas, são robôs, tá? Para falar assim, para vocês entenderem. Então tem sempre essa coisa aí de empresas surgem, empresas acabam. Vai fazer mês que vem 16 anos que eu estou na internet. Antes disso, aconteceu aquela bolha do .com, né? Na qual as pessoas vendiam unicórnios, né? Que se jogou de dinheiro fora naquela época, mas jogou dinheiro fora mesmo. A pessoa tinha lá uma ideia, encontrava lá 1 milhão de investidores e simplesmente jogava o dinheiro fora, que não dava para frente. Eu posso até dar um exemplo para vocês mais recente. Esses sites aí de compras coletivas. Você veja mais ou menos há uns 9, 10 anos atrás quantas empresas existiam de compras coletivas e quantas existem hoje. Então a pessoa às vezes tem uma ideia, ele explora aquela ideia, tem aquele retorno financeiro, e outras pessoas não. Então a tecnologia, hoje em dia, se tratando de internet, é algo que está um pouco saturado, tá? Você vê redes sociais aí estão simplesmente perdendo milhares e milhares de adeptos. Eu tenho muito pé atrás com coisas de redes sociais, porque eu trabalhei em coisas que vocês não veem na internet, tá? O meio é a internet. Eu não gosto de trabalhar no meio web. O meio web é um lugar que paga muito mal. E eu trabalho, assim, digamos, no bastidor. Então, quando você vê uma solução que está rodando, às vezes, na internet, eu trabalhei na parte de trás daquilo lá, tá? Não naquela parte, eu trabalhei na parte mais, digamos, de data. E tem uma coisa também, quem trabalha com tecnologia dificilmente vai aparecer na internet falando essas coisas, tá? Então eu não falo o nome de empresas que eu trabalhei, não falo soluções, tá? Eu sigo o IT Code, que é nosso código de honra, tá? Inclusive, se você começar a trabalhar com tecnologia, é um conselho que eu sempre dou. Nunca diga as coisas que você fez, tá? Para a empresa A, B, C ou D, o cacete A4. Por quê? Porque a maioria dos headhunters usam
um tipo de artifício de, digamos assim, ter a certeza que aquela pessoa que ele vai contratar é uma pessoa de confiança. Tanto é que às vezes eu faço algum comentário, e não falo nome de empresa, nada, eu faço um comentário às vezes para uma pessoa que faz um vídeo falando de TI, essas coisas, aí aparece um monte de gente estranha me mandando mensagens, ou até me procurando no Facebook, achando que eu vou arrumar algum emprego para eles. Você imagina se eu vou arrumar um emprego para alguém que lê um comentário que eu nem fiz para ele, entende? Então às vezes a pessoa faz um vídeo lá, você comenta, às vezes você tem algum tipo de experiência em algo que a pessoa fez o vídeo, o cara te manda uma mensagem, te caça no Facebook, LinkedIn, o cacete A4, achando que você vai arrumar um emprego para ela. Quer dizer, você nem está falando da coisa de emprego. Então, é um meio estranho, às vezes, o meio internet. Inclusive, as experiências mais ridículas e absurdas que eu já tive na minha vida, olha que eu já fiz um monte de coisa na minha vida, foram com pessoas, às vezes, até de redes sociais. Eu já tive cada experiências idiotas com pessoas de redes sociais. Se eu contar aqui para vocês, isso eu conto em coisas que eu trabalho com terapias alternativas, vocês vão morrer de rir. Coisas absurdas, assim, coisas idiotas, idiotas mesmo, sabe? Coisas assim, idiotas. Então, tecnologia hoje é algo que está em alguns segmentos, como no meio web, estão assim meio, digamos, o povo está esquecendo um pouco, tá? Às vezes o povo está esquecendo. Tanto é que lá o Flickr mesmo, faz mais ou menos uns 9 anos mais ou menos que eu não posto tantas fotos lá. Às vezes eu coloco mais fotos lá para usar como um arquivo, como uma nuvem, né? Do que propriamente para alguém ver, etc. Inclusive até serviços de nuvem grátis, até com mais espaço do que agora o Flickr ficou, né? Que agora são para 1000 fotos, né? Quando ele começou o Flickr, ele tinha... Você poderia colocar o tanto de foto que você queria, só que só ficavam expostas 200, tá? Então ficava só expostas 200. Depois o Yahoo comprou, aí ficou com 1 tera de espaço. E depois outra empresa comprou aí e agora vão diminuir para 1000 fotos. Então eu tenho até outros lugares para colocar fotos. Foi um espaço muito bom para mim, porque eu pude colocar fotos desde o tempo que eu praticamente comecei a fotografar, fazer um corte para dentro do card. Então, como eu estava dizendo, eu usei aquilo ali como um tipo de arquivo, né? Tem fotos ali que eu, desde o tempo que eu comecei a fotografar, em 2005, que antigamente coisas de fotografia assim eram algo complexo, tanto é que eu cheguei a ter uma câmera que ela usava aqueles cartão flash, aqueles cartão enorme, assim, se você jogar numa pessoa, mata ela. Então, me serviu muito bem, eu sou muito grato ao Flickr, vou continuar com o meu álbum lá, eles podem deletar as fotos até chegar em 1000, já que eu baixei todas as fotos que eu tinha, tá? Abaixei lá em massa mesmo. Foi algo que eu sinceramente agradeço, como eu agradeci a Globo.com quando eles acabaram com a hospedagem blogs, né? Eles acabaram com a hospedagem blog, acho que foi 2015. Eu agradeci eles e tal. Mas tecnologia é algo assim mesmo. Muitas vezes você tem coisas lá que são inovadoras hoje, amanhã nem tanto, e depois amanhã morrem, tá? Então isso acontece muito, né? Por isso que eu sempre gostei de trabalhar com coisas mais de estrutura, sabe? Mais coisas assim, por exemplo, programas, testar soluções, e não tanto meio web. Tanto é que eu sou web designer, e eu, por exemplo, os sites que eu tenho, eu faço... O de tecnologia ele é uma coisa bem mais trabalhada, tá? Inclusive nem dele eu falo aqui, porque as coisas que eu faço em tecnologia, agora só mais IT contractor, assim, são coisas que você não sai por aí falando, né? Ele é um pouco mais trabalhado, mas por exemplo, o site que eu tenho, que eu quero realmente viver de arte, tá? Faz mais de 2 anos que eu não mexo com ele, e ele é praticamente de HTML puro. É coisa mais como se fosse um cartão de visita mesmo, não quero colocar aqueles efeitos do outro mundo. É até uma coisa interessante, quando eu comecei com meio tecnologia, eu comecei com coisas, era mais de programação, tá? Depois eu fui fazer algumas coisas, alguns cursos, tal. Fiz até um curso de web design, inclusive eu sou muito grato ao lugar que eu fiz num lugar que foi totalmente de graça, foi no Telecentro Negro, que é aqui no Jardim Brasil, moro no Tucuruvi. Era algo bem mais simples, os sites eles eram mais enxutos, tá? Então você tinha aquele negócio de
as conexões não eram tão rápidas, né? Inclusive naquele tempo era mais HTML, se tinha algumas coisas de GIFs animados. E também estava começando eles colocar Shockwave, Flash, essas coisas que nós chamávamos de circo, né? Porque começaram depois fazer uns sites lá que eram cheios de animações, de coisas assim. Aí a gente pensava, pô, o cara tem uma conexão podre de 128 kbps, que daquele tempo era rápido, tá? Quer dizer, o cara vai ver um site desse daí, até ele começar a carregar, o cara já muda de página, né? Então, tinha lá umas coisas meias loucas. Tá, hoje em dia você tem aí outras soluções por meio web, apesar de não ser algo que eu goste, tá? Eu não gosto mesmo, eu falo abertamente. Não gosto do meio web por quê? Porque primeiro que paga mal pra cacete. Segundo que às vezes as pessoas querem uma solução por meio web, eles querem lá que você faça lá um tempão de fazendo um monte de coisa lá de trabalho, paga um pouco, voltando ao que pagam mal, né? E não é uma coisa que eu gosto mais de desenvolvimento, eu gosto mais de softwares, eu gosto mais dessas coisas, tanto é que eu tenho alguns softwares, tá? Eu gosto mais dessas coisas mais de tecnologia. O meio web não é um meio que eu gosto tanto. Pra vocês terem uma ideia, o meu canal aqui mesmo no YouTube tem quase 9 mil seguidores. Eu sou muito grato a eles. Se um dia o YouTube acabar, pra mim pouco me importa. Eu não dependo de YouTube para viver. Eu não dependo de YouTube para viver. Eu vou apertar e começar a trabalhar mais com coisas de arte, cultura e terapias alternativas, mas se um dia eu voltar a trabalhar, por exemplo, colocando a mão em códigos, que é uma coisa que eu não quero, tá? Eu, sendo IT Contractor, eu estou mais feliz, mas se um dia precisar, eu arrumo emprego em qualquer lugar do mundo. Eu posso trabalhar até na minha cozinha, trabalhar remotamente em qualquer lugar do mundo, como eu trabalhei já no Canadá, no Reino Unido, nos Estados Unidos, já trabalhei na Europa. Eu posso, inclusive, até viver na Europa, caso eu queira, porque eu tenho como viver lá legalmente, mas é uma coisa que eu não gosto muito, tá? Então, eu quero me dedicar mais a artes. E tecnologia é algo que, como eu disse, aparece, morre e tal. Tanto é que eu cheguei a ter canal no Google Vídeos. E eu fiquei sabendo também que o Google Plus, né, ele vai ser acabado, vai ser encerrado, como aconteceu com o Orkut, né? Era algo também que não deu lá muito certo. Como o Google é uma empresa muito rica, né? Ela diversificou um pouco, ela começou praticamente como um buscador, depois começou a comprar empresas e tal. Eu tenho algum pouco de reserva com o Google, tá? Mesmo eu tendo amigos meus que trabalham no Google, tá? Eu tenho amigos meus que inclusive trabalham no Google nos Estados Unidos. Não é assim uma empresa assim que eu morro de amores, eu sou muito sincero. Para vocês terem uma ideia, eu não gosto de falar de pessoas, tá? Eu praticamente nos meus vídeos eu só falo de mim. Para vocês terem uma ideia, eu tinha uma amiga minha que ela faleceu faz uns 4 anos. Eu conheço a filha dela, que trabalha no Google. Eu conheço a filha dela quando ela estava estudando ainda no 2º grau, né? no ensino médio, que agora se fala ensino médio. Nunca procurei o Google, nunca pedi algum tipo de coisa. Tanto é que o meu canal, ele é um canal que praticamente não tem nem propaganda. Meu canal não é nem monetizado, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, fica aí mais um vídeo meu falando de tecnologia, né? De coisas que aparecem, às vezes ela dá uma evoluída, depois morrem, ou às vezes ela aparece e morre, ou às vezes, como aconteceu lá no tempo da Nasdaq, né? Que muitas empresas apareceram aí e simplesmente só pegaram dinheiro e depois sumiram, tá? Inclusive, para quem não sabe, existiram, né, empresas que foram listadas na Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos que simplesmente depois sumiram, tá? Sumiram mesmo, tá? Se vocês quiserem saber, dá uma olhada aí, tá bom? Então, muito obrigado por acompanhar meu canal. E uma dica, se você tem uma conta no Flickr, baixe as suas fotos, tá? E outros serviços aí que você pode colocar em nuvem. É só você pesquisar aí que vocês podem escolher a empresa que melhor seja para a sua necessidade, tá? Eu não indico aqui, não falo o nome de empresa, essas coisas, até coisas de bicicleta eu já não falo mais nome de empresa nenhuma, porque você fazer vídeo não ganha nada e ficar falando nome de empresas aí não acrescenta nada à sua vida, tá bom? Muito obrigado.